sou Juliana Rezende, sou professora de matemática, e eu estou aí há 18 anos ajudando pessoas a realizarem sonhos, e hoje em dia o que eu mais faço é ajudar pessoas a aumentar a sua nota de matemática do Enem em mais de 200 pontos, e conseguir assim a sua tão sonhada aprovação. Como que é possível a gente aprender função, mesmo para aquelas pessoas que falam assim, ah, Ju, como é que eu vou aprender função? Eu sou péssima em matemática, como é que eu vou aprender função? E eu vou te mostrar que sim, é possível. E na verdade, aqui pode estar a virada de chave que você precisa para aprender o resto da matemática. Por quê? Porque essa ideia de função mexe muito com o raciocínio lógico que está por trás de tudo que a gente tem em matemática. E comigo foi assim. Para quem não sabe, eu tinha muita dificuldade em matemática. E quando eu comecei a aprender função, eu comecei a aprender matemática e me apaixonar pela matemática, tanto que decidi ser professora de matemática, né? Então, eu acho que muita gente, o problema pode estar aqui também. Eu vou tentar te mostrar como é que funciona. Vamos pensar aqui na ideia. Eu gosto primeiro de pensar na ideia informal a respeito de função. Como é que eu gosto de pensar em função? Para mim, função nada mais é do que uma expressão algébrica. E é uma expressão algébrica que relaciona grandezas que possuem algum tipo de relação de dependência. Pode parecer bobagem isso que eu estou falando aqui, gente, mas isso é extremamente importante para que você comece a aprender função. Então, vou colocar essa definição aqui, ó, para os críticos de plantão aí. Isso aqui é uma definição informal. É o jeito que eu criei para poder lidar com a ideia de função e para tornar essa ideia um pouco mais acessível a todo mundo. Então eu gosto de pensar desse jeito que está aqui. Função é uma expressão algébrica que relaciona grandezas que possuem algum tipo de relação de dependência. Foca nessa parte aqui para mim, ó. Lembra, a gente vai ter que pensar em função associando essa ideia à dependência. Daqui a pouco você vai entender isso transposto para o lugar que eu preciso, que é o plano cartesiano. Meu objetivo todo é a gente chegar nessa parte, tá? Mas tenta entender. Função significa dependência. Mas aí entra um grande problema. Por quê? Principalmente se você já tiver aprendido grandezas proporcionais, regra de 3 simples, regra de 3 composta, você vai ficar tentado a usar a regra de 3 para resolver questões de função. Em alguns casos, vai funcionar? Sim, em alguns casos, regra de 3 vai funcionar. Mas tenta entender, gente. Eu gostaria muito, e eu acho que surte muito efeito, quando você consegue dissociar essas duas coisas. Eu gostaria muito que vocês separassem a ideia de grandezas proporcionais daquela ideia de dependência de proporcionalidade, de regra de 3, de função. Eu não resolvo questões de função usando regra de 3. Nunca, nunca. Por que eu nunca resolvo? Porque é muito específico quando funciona. A gente tem uma infinidade de questões de função. Para um tipo, para um único tipo, regra de 3 vai funcionar. Para todos os outros não vai. Então eu tento dissociar essas ideias para que você não caia na tentação de querer usar regra de 3 para resolver questões de função. Então, assim, eu estou falando isso porque daqui a pouco a gente vai estar lá falando sobre função exponencial. E aí vai te dar vontade de usar a regra de 3 e, obviamente, não vai funcionar. Então, eu preciso que você tente separar essas duas coisas, tá? Mas vamos voltar aqui. Então, função significa dependência. A gente sempre vai ter, pensando numa função que a gente estuda no ensino médio, a gente sempre vai ter duas grandezas. Aqui, ó, a gente vai ter duas variáveis. Uma variável, que nós vamos chamar de variável livre, e uma outra variável, que nós vamos chamar de variável dependente. O próprio nome, gente, já fala bem sobre o que se trata isso aqui, né? Uma é uma variável que não vai depender de ninguém, a variável livre. É aquela que você vai poder atribuir valores se for necessário.
E a outra vai ser a variável dependente, é quem depende de quem. Na prática, e aí você vai entender toda essa transformação na hora que a gente chegar nessa parte. Mas, em geral, na matemática, a gente usa x e y. Você pode usar a letra que você quiser. Dependendo do contexto, a gente pode usar outras letras. Mas pensando no padrão x e y, a variável livre para nós sempre vai ser o x e a variável dependente vai ser o y. Agora lembra, a ideia de dependência está relacionada à função. Então a gente pode escrever assim, ó, y depende de x. Falar que y depende de x é a mesma coisa que falar que y é função de x. Então, y é função de x. Lembra, dependência e função para matemática são sinônimos. Falar que y depende de x é a mesma coisa de falar que y é função de x. E agora aqui eu vou tocar num ponto que eu tenho certeza que você pode até não lembrar muita coisa, mas você já viu isso. É muito comum você se deparar com uma situação assim, ó, y é igual a f de x. Hoje você vai entender realmente qual que é a ideia disso aqui, tá? Y é igual a f de x. Tenta entender a lógica. Aqui o que eu estou falando? Eu estou falando que y depende de alguém. No caso aqui, ó, o y depende de quem? De x. Então, o y é função de x. Essa parte, gente, parece uma parte muito boba. Você fala assim, nossa, mas o que isso aí tem de importante? Ou vocês não têm ideia do quanto isso aqui é transformador na hora que a gente está aprendendo função. Por mais bobo que pareça, a partir do momento que você entende essa relação, que o y é a função, ou seja, que a variável dependente é a função, as coisas começam a ficar mais fáceis para nós. Lembra do que eu falei? Eu mostrei para vocês aqui uma definição informal a respeito de função. E a gente viu que é uma expressão algébrica que relaciona duas grandezas que tem algum grau de dependência entre elas. Então, na primeira parte, eu falei um pouco sobre a definição informal, que é a ideia que eu gosto, porque eu acho que é o jeito mais acessível de vocês entenderem. Mas essa parte aqui é importante também. Importante que você entenda a definição por causa daquele passo que eu falei. A parte importante vai ser a gente pegar a parte teórica e tentar transpor para o plano cartesiano, que é onde eu preciso que vocês consigam entender como é que funciona, tá? Então, coloquei aqui uma definição, dá uma olhada. Considere dois conjuntos A e B não vazios. Você vai entender qual é essa dos conjuntos aí daqui a pouco. Uma relação de A em B é função se e somente se todo elemento de A possui um e apenas um representante em B. Então, o que eu quero aqui? Eu quero que você entenda qual que é a lógica da função. Função, gente, nada mais é do que uma relação entre dois conjuntos. Só que não é uma relação qualquer, é uma relação que tem alguma coisa de especial e que, por ter alguma coisa especial, recebe o nome especial de função. E o que tem de especial está escrito aqui, ó. Para uma relação de A em B ser considerada função, todo elemento do conjunto A tem que ter um representante em B. E cada elemento do conjunto A só pode ter um representante em B. Agora, como é que a gente vai pensar nisso? Eu vou te dar alguns exemplos, e vão ser alguns exemplos bem genéricos, assim, de relação entre conjuntos, para a gente poder pensar na função. Uma coisa que eu quero que você entenda. Eu vou te dar exemplos completamente aleatórios, tá? Eu não vou usar nenhum critério para a escolha dos números. Eu vou fazer escolhas completamente aleatórias. E aí a gente vai traçar uma relação entre esses conjuntos e a gente vai pensar se essa relação é ou não é uma função e por quê. Depois a gente vai transpor essa ideia para o plano cartesiano, que é onde eu quero chegar. Olha aqui.
eu quero dar exemplos bem diversificados aqui. E observe, eu estou usando aqui dois conjuntos. Só que, olha, são dois conjuntos limitados, são dois conjuntos finitos. Na verdade, a ideia de função a gente expande para quaisquer conjuntos, desde que sejam conjuntos não vazios. Lembra a definição? Uma relação de A em B vai ser função, primeiramente, se os conjuntos não forem vazios. E, além disso, tem outras coisas que precisam obedecer para que seja uma função. Mas o primeiro passo é que seja uma relação entre conjuntos não vazios. Aí observe, quando eu falo, gente, em estabelecer uma relação entre dois conjuntos, na verdade, é estabelecer uma relação entre os elementos desses conjuntos. E eu posso vir aqui, ó, e fazer algo nesse estilo, ó. Por exemplo, posso vir aqui, ligar o 1 no 3, o 2 no 8 e o 4 no 5. Por exemplo, aqui eu tenho uma relação entre o conjunto A e o conjunto B. A questão é, será que essa relação é uma função? E a resposta é não. Aquilo ali não vai ser uma função. Por que que não? Porque para ser função, todo elemento de A tem que estar ligado a alguém no B. E cada elemento de A só pode ter um representante em B. Dá uma olhada, ó, o 1 está ligado só no 3, o 2 está ligado só no 8, o 4 está ligado só no 5. O problema está aqui, ó, o 6. Repara, o 6 não está ligado a ninguém. E se o 6 não está ligado a ninguém, eu não posso dizer que isso aqui é uma função. Mas isso aqui está fácil de consertar. Por exemplo, se eu vier aqui, ó, e fizer isso, agora eu passo a ter uma função. E aí a gente pode falar, ó, que isso aqui é uma função f de A em B. É algo mais ou menos assim, ó, função f de A em B. A notação que a gente usa é essa, ó. Dá uma olhada. As setinhas saem do conjunto A e chega aqui, ó, no conjunto B. Então a gente fala que é uma função f de A em B. E tá resolvido, tá? Ah, Ju, que tipo de função seria essa? Gente, como eu falei, eu não usei nenhum critério para poder estabelecer essa relação. Então não dá para a gente pensar que tipo de função vai ser essa. Depois a gente vai ver que a gente consegue pensar nisso previamente e estipular aqui a relação. Mas aqui eu não usei critério nenhum. A única coisa que importa é que sim, isso aqui é uma função f de A em B. Beleza. Agora eu quero que você dê uma olhada nesse segundo exemplo que eu vou te mostrar aqui. Aqui, de novo, eu coloquei dois conjuntos e eu vou estabelecer uma relação entre os elementos desses dois conjuntos. E aí eu vou querer saber se essa relação é ou não é uma função e por quê. Observe, eu vou vir aqui, ó, e vou pensar assim, ó. Lembrando, tudo aleatório, tá, gente? Eu não estou usando nenhum critério. Vou ligar aqui o 1 com 4, o 5 com 0, o 6 com 2, o 8 com 5 e o 10 com 6. Dá uma olhada. Muita gente bate o olho aqui e fala, Ju, isso aí não é uma função. Vamos pensar, para ser função, o que tem que acontecer? Cada elemento do conjunto A tem que ter um representante em B. E mais específico do que isso, cada elemento do conjunto A só pode ter um representante em B. Confere, ó. O 1 está ligado no 4, o 5 está ligado no 0, o 6 no 2, o 8 no 5 e o 10 no 6. Observe, todo mundo do conjunto A tem um representante em B. E cada elemento do conjunto A tem um único representante em B. Então, sim, isso aqui vai ser uma função. E a gente escreve do mesmo jeito que a gente escreveu ali, ó. Isso aqui é uma função f de A em B. O que pode gerar uma certa dúvida aqui? O que pode gerar uma certa dúvida aqui é pensar assim, estranho, Ju, porque sobrou um elemento aqui, ó, no conjunto B. Tem problema? Pode sobrar um elemento ali no conjunto B? Gente, a definição não fala nada sobre sobrar ou não sobrar elementos aqui no B. Ou seja, isso não tem problema nenhum. Tranquilo, não tem problema nenhum ter sobrado aquele 8 ali. Pode sobrar sim.
O que não pode? O que não pode é sobrar alguém aqui no B. Por exemplo, se eu viesse aqui ó, e apagasse essa relação entre o 10 e o 6 aqui, aí deixaria de ser uma função. Por quê? Porque nem todo mundo do conjunto A estaria ligado a alguém no conjunto B. Só que isso aqui, ó, tá lá. Eu apaguei só para dar um exemplo. Isso aqui é sim uma função f de A em B. Entende? Não tem problema nenhum sobrar elementos no conjunto B. O que não pode é sobrar no conjunto A. Aí eu sei que você deve estar pensando, tá, Ju, mas como é que isso aqui pode aparecer sim na prova? Ele pode me dar uma relação com diagramas e perguntar se é função ou não? Gente, poder pode. Eu acredito nisso? Não. Eu não acho que hoje em dia nenhum vestibular te cobraria isso com diagramas. Mas calma, a gente vai aprender a transpor essa ideia que está aqui para o plano cartesiano, que é onde eu quero chegar. Mas antes, vamos tentar aprofundar um pouquinho mais aqui. Então, já te mostrei 2 exemplos que são função. Vou te mostrar outros exemplos aqui e a gente vai pensar se são ou não função e por quê. Vamos pensar nesse exemplo que eu coloquei ali. Ó. Tem aqui o conjunto A, tem aqui o conjunto B, e eu estabeleci uma relação entre os elementos desses 2 conjuntos. O que eu quero saber? Eu quero saber se isso ali é ou não é uma função. Pensa aí para mim. Para ser função, todo elemento de A tem que ter um representante em B. Só que cada elemento de A só pode ter um representante em B. E você vai ver que isso aqui não vai ser uma função. Por que que não? Ó? Todo elemento de A, de fato, está ligado a alguém aqui no conjunto B. Ok? Só que para ser função, cada elemento de A só pode ter um representante em B. O 1 está ligado só no 0. O 2 está ligado só no 3. Agora dá uma olhada aqui, ó. O 4 está ligado ao 5 e ao 7. Então é como se o 4 tivesse 2 representantes no conjunto B. E isso não pode. Para ser uma função, cada elemento de A só pode ter um representante em B. Então isso aqui a gente fala que não é uma função f de A em B. Qual que é o problema ali? O problema é um mesmo elemento tendo 2 imagens. Agora, imagine uma situação desse jeito, ó. Um exemplo parecido com aquele ali. Lembrando, gente, que eu estou colocando números aleatórios aqui e a quantidade de números que eu coloco também é aleatória. Eu não fico pensando, não. Pode ter dado coincidência aí de repetir a quantidade de números, mas é só coincidência, tá? Dá uma olhada para essa situação que eu vou pensar aqui, ó. Eu vou ligar os elementos. Por exemplo, vou ligar aqui o 2 ao 3, vou ligar o 3 ao 4, vou ligar o 5 ao 2, o 7 ao 4 e o 9 ao 5. Esse exemplo que está aqui, gente, ele gera muita dúvida. Por quê? Porque muita gente fica pensando que não é uma função. Por que muita gente imagina que isso aqui não é uma função? Primeiro erro. O pessoal olha assim, não é função não, porque sobraram elementos nesse conjunto. Entende? Não tem problema algum sobrar elementos aqui nesse conjunto B. O que não pode é sobrar elementos no conjunto A. Daqui a pouco a gente vai dar nome para esses conjuntos e aí vai ficar mais fácil até para a gente se comunicar. Agora, imagina que a pessoa fala assim, não, beleza, eu lembro que não tem problema nenhum sobrar elementos ali no conjunto B, mas ainda assim eu acho que não é uma função por causa disso aqui, ó. Dá uma olhada. O 7 e o 3, o 7 e o 3 estão ligados ao mesmo elemento. A pessoa pensa, não pode. Cada elemento de A tem que ter um representante diferente no B. E isso é mentira. Cuidado, tá? A definição fala que, para ser função, todo elemento de A tem que ter um representante em B. E que cada elemento de A só pode ter um representante em B. Em momento algum, a definição fala sobre exclusividade. Como assim? Em nenhum momento a função fala que cada elemento aqui, ó, vai ter que ser um representante exclusivo de alguém que está no A. Não tem problema nenhum elementos diferentes terem o mesmo representante. O que não pode? O que não pode é um mesmo elemento
ter dois representantes diferentes. Então, aqui é uma função, sim. A gente fala que isso aqui é uma função f de A em B. Isso, gente, vai ter consequências na hora que a gente for passar essa ideia para o plano cartesiano. E eu vou te mostrar isso com calma, você vai entender qual que é a lógica. Mas para a gente poder fazer essa transposição, eu vou ter que te mostrar uma ideia aqui, alguns nomes que vão aparecer para nós. Talvez você se lembre, talvez não. E não tem problema, tá? A gente vai relembrar isso. Mas você deve lembrar aí, domínio, contradomínio, imagem. Eu vou te mostrar isso primeiro pensando num diagrama. Depois a gente vai tentar expandir essa ideia para o plano cartesiano. Vamos ver como é que funciona. Quero que você dê uma olhada naqueles dois conjuntos que eu coloquei ali. O que eu vou fazer? Vou estabelecer uma relação entre os elementos daqueles dois conjuntos. Aqui, ao contrário dos outros casos, não vai ser uma escolha aleatória não, tá? Eu já pensei no exemplo e eu vou colocar do jeito que eu quero. Dá uma olhada. Eu vou fazer assim, ó, vou ligar o 1 ao 3, o 2 ao 5, o 3 ao 7, o 4 ao 9 e o 5 ao 11. Então, só de você bater o olho ali, você consegue olhar e saber que sim, se trata de uma função. Como é que você analisa isso? Todo elemento do conjunto A está ligado a alguém aqui no conjunto B. E cada elemento de A só tem um representante em B. Pois é. Agora, eu preciso que a gente comece a mudar aqui a nomenclatura que a gente está usando. Ao invés de ficar taxando só de conjunto A e B, eu vou mudar. E você vai se acostumar com esses nomes, tá? Esse conjunto A que aparece aqui, ele vai ser o que a gente chama de domínio da função. Então, o A ali para nós vai ser o domínio da função. Esse conjunto B que aparece aqui, nós vamos chamar de contradomínio. Então, tem domínio e tem contradomínio. Ah, Ju, tem que guardar esses nomes? Então, vai ser importante que você saiba esses nomes, porque a gente vai precisar disso para uma série de coisas, tá? Então, o conjunto de partida ali, de onde as setas saem, a gente chama de domínio, e o conjunto onde as setas chegam, nós vamos chamar de contradomínio. Beleza. Agora eu quero que você entenda o seguinte, qual que é a lógica da função? A função, eu gosto de pensar na função como se ela fosse uma máquina e ela transforma o número. Como assim? Você pega, a gente geralmente chama a função de f, né, porque é a inicial, mas você pode usar a letra que você quiser. Mas na prática é mais ou menos assim, ó. Você pega o número 1, joga ele na função e ele se transforma em 3. Você pega o 2, substitui na mesma função, ele vira 5. Então a função ela transforma esses números, ela pega um número e associa a outro número. E faz isso a partir de uma conta. Porque lembra, a função ela é uma expressão algébrica e ela transforma o número. Então eu quero que você pense na função como sendo uma máquina. Você joga o número na função, a função processa aquele número e te devolve um resultado. Mas vamos tentar entender aqui a lógica. Na prática, funciona mais ou menos assim, ó. Tenta entender. O que é o 3? O 3 é o representante do 1 através da função. A gente vai dar um outro nome para esse representante. A gente vai chamar esse representante de imagem. Então a gente fala assim, ó, que o 3 é a imagem do 1 através da função. O 5 é o representante do 2. Então a gente pode falar que o 5 é a imagem do 2. O 7 é a imagem do 3. O 9 é a imagem do 4. E o 11 é a imagem do 5. Então ali, esses valores aqui, ó, 3, 5, 7, 9 e 11 são as imagens dos elementos que estão no domínio. Aí observe, nem todo mundo aqui desse conjunto B foi utilizado. Como assim? Na prática, eu estou querendo dizer que o 13, ele não é imagem de ninguém. O 13 não está associado a ninguém ali. Então, dentro desse conjunto B, a gente pode pegar esse conjunto que eu vou passar de verde aqui, ó. Esse conjunto que eu estou pegando lá dentro,
ele é o conjunto dos representantes. E esse conjunto dos representantes a gente chama de conjunto imagem. Aí você deve estar pensando, tá, mas e a ideia do plano cartesiano? A gente vai chegar lá. Aguenta aí que o nosso objetivo hoje é esse, tá? Repara, aqui eu tenho valores do domínio, aqui eu tenho valores do contradomínio. Quem é que está presente dentro do contradomínio? É a imagem. Agora, o que eu preciso que você associe para mim? O domínio para nós vai ser sempre quem está no eixo horizontal. Vamos lembrar de plano cartesiano um pouquinho aí, ó. A gente vai falar muito sobre isso, mas lembra aqui para mim do plano cartesiano. O plano cartesiano ele é formado por dois eixos que são perpendiculares entre si. Geralmente a gente chama esses eixos de x e y. Aqui é eixo x, também conhecido como eixo das abscissas, e aqui é o eixo y, também conhecido como o eixo das ordenadas. O que eu quero que você entenda? O domínio, ele sempre vai estar associado ao eixo horizontal. Aí muita gente fala assim, Ju, então o domínio vai ser sempre o x? Pois é, dependendo do contexto do problema, ao invés de usar x, a gente pode usar uma outra letra. Mas não importa, tá? O domínio para nós vai ser quem está no eixo horizontal. Então, observa. O domínio aqui, ó, tem os valores de x. Ou, quem preferir, quem está no eixo das abscissas. Eu prefiro escrever eixo horizontal, porque eu acho que fica mais fácil de entender, para não correr o risco, senão você confunde o que é abscissa, o que é ordenada e não adianta nada. Então, o domínio para nós sempre vão ser os valores de x. E quem está, o contradomínio aqui para nós vai ser sempre o eixo vertical. Então, a imagem aqui, o contradomínio, estão associadas ao y. Então, para nós aqui, ó, vai ser o eixo vertical. Tá, mas e aí? Lembra que a gente falou sobre variável livre e variável dependente. A variável livre para nós é sempre o x. Então, é sempre quem estiver no eixo horizontal. Então, aqui, ó, sempre vai ficar o que a gente chama de variável livre. E aqui, variável dependente. Variável livre e variável dependente. Na prática, x e y. Lembra do que eu falei? Quando a gente está lidando com pares ordenados, a gente sempre tem que pensar na ideia da ordem, né? Primeiro vem o x, depois vem o y. Daqui, a gente consegue tirar vários pares ordenados. Mas eu queria muito que você começasse a entender isso de uma maneira um pouco diferente. Como assim? Aqui é 1 e aqui é 3. Eu posso vir aqui e montar o par ordenado 1 e 3. Como é que a gente lê esse par ordenado? Até então, a gente lê esse par ordenado pensando assim, ó, quando o x é 1, o y é 3. Agora, eu gostaria que você começasse a pensar nisso de uma maneira diferente. Sempre que se referir a função, eu quero que você pense assim, o que significa esse par ordenado? Significa que, quando o x é 1, a função, que é o y, é 3. Então, quando o x é 1, a função vale 3. Quando x é 2, a função vale 5. Quando x é 3, a função vale 7. E daqui a gente pode tirar vários pares ordenados. Ó. Com esse exemplo que eu dei aqui, eu vou ter 5 pares ordenados. Ó. 1 e 3, 2 e 5, 3 e 7, 4 e 9 e 5 e 11. Então aqui eu tenho vários pares ordenados. Se eu pegar esses pares ordenados e colocar num plano cartesiano, eles começarão a dar forma ao gráfico da minha função. Então é importante que você entenda isso também, porque a ideia de função, a gente fica pensando só na expressão algébrica, mas a lei de formação da função, aquela expressão, ela é a representação algébrica da minha função. E o gráfico também é a função, só que o gráfico é a representação geométrica da minha função. A gente vai chegar lá, tá? Mas tenta entender aqui.
O que eu quero que você pense? Ao invés de a gente pensar em x e y, eu quero que você pense em x e na função. Só que a função, ela depende de x. Aí entra aquela parte que a gente viu lá no início. Não sei se estava todo mundo aí já assistindo, mas é x e f de x. Lembra do que eu falei mais cedo? É muito importante que você entenda que y é função de x. Ou seja, na prática, significa que y depende de x. E a gente pode escrever assim, ó, y é igual a f de x. E a gente vai usar isso o tempo inteiro, tá? Dá uma olhada, ó. Y é igual a f de x. Isso aqui é essa ideia, tá? É você entender que o y é a variável dependente, ou seja, que o y é a função. Não se esqueça, função significa dependência. Eu não vou desenhar aqui de novo o diagrama porque não tem necessidade, mas eu vou colocar aqui. A gente tinha esses pares ordenados, ó. 1 e 3, 2 e 5, 3 e 7, 4 e 9 e 5 e 11. Lembra do que eu falei? Eu tinha dito para vocês que aqueles exemplos que eu tinha dado, eles eram completamente aleatórios. Esse aqui é um pouco diferente, esse aqui eu pensei antes de colocar esses exemplos, tá? E você vai entender o motivo de eu ter pensado isso. Lembra, aqui a gente tem os valores de x, aqui a gente tem os valores de y. A função, ela nada mais é do que uma expressão algébrica que relaciona aqueles dois valores ali. Não é tão fácil você olhar para a par ordenada assim, ó, só de olhar, você bater o olho e já saber qual que é a lei de formação da função. Então, isso nem sempre vai ser tão simples assim de ser feito. Agora, o que acontece? A gente, como eu já tinha pensado naquele exemplo ali, eu sei qual é a função, ou seja, eu sei qual que é a lei de formação da função que relaciona aqueles dois valores ali, x e y. Você não tem que saber fazer isso só de bater o olho, entende? Às vezes nem eu sei. Aqui eu sei porque eu pensei no exemplo antes de escrever. Agora, dependendo do caso, assim, depois vamos ver que isso aqui é uma função relativamente fácil. A gente vai ter técnicas para chegar nisso, mas só quero que você entenda. A relação que tá unindo esses pares ordenados aqui, o valor de x e de y, é essa aqui, ó. Y é igual a 2x mais 1. Entenda, eu só sei isso de cara porque eu pensei nesse problema antes de resolver. Agora a gente vai tentar pensar como é que funciona isso. Como é que funciona isso aqui então? Entende? Eu já sabia que a relação era essa. Você vai ver que de fato essa relação funciona. Por exemplo, quando eu trocar o x por 1, o y vai dar 3. Confere. 2 vezes 1 dá 2. 2 mais 1 dá 3. Quando eu trocar o x por 2, ó, 2 vezes 2 dá 4, mais 1, 5. Vai dar certo também. E aí, para todos esses valores aqui, essa estrutura vai funcionar. O que eu quero que você comece a se acostumar aí, ó? Isso aqui a gente chama de lei de formação da função. Então, aqui é a lei de formação da função. Essa lei de formação da função, gente, nada mais é do que uma expressão, mas é uma expressão que vai relacionar x e y. Então, eu vou atribuindo valores a x e eu vou formando valores de y. Para cada valor de x que eu atribuo a variável, eu vou formar um par ordenado diferente. Tem que tentar entender isso para não confundir com uma coisa que é muito comum, das pessoas acharem assim, Ju, você está falando que para todo valor de x, o valor de y vai ser diferente? Não estou falando isso. Estou falando que para cada valor de x,
eu vou formar um par ordenado diferente. Tá, mas vamos tentar entender aqui. Repara, quando o meu x é 1, a função que é o y é 3. Quando o x é 2, a função que é o y é o 5. E assim por diante. Então eu posso vir aqui e pensar assim, ó, ao invés de escrever que o y é igual a 2x mais 1, é muito comum a gente escrever assim, ó, a função é 2x mais 1. Mas olha o que eu preciso que você entenda. A gente não costuma escrever só desse jeito. Por que que não? Porque é importante que você entenda que o valor da função depende do valor de x. E como é que a gente sinaliza isso? A gente sinaliza isso dessa forma, ó. F de x é igual a 2x mais 1. Entende? O valor da função depende do valor de x. O que eu quero que você consiga perceber aí? Tanto faz se você vai escrever que y é igual a 2x mais 1 ou se você vai escrever que f de x é igual a 2x mais 1. Tanto faz. São coisas equivalentes. Daí é que sai aquela ideia importante que eu te falei, que é você entender que y é a função. Então, por mais bobo, por mais inocente que isso aqui possa parecer, é muito importante que você faça essa leitura aqui, ó. O y é a função. Ah, Ju, mas e se o enunciado da questão não usar f de x? Gente, não importa qual é a letra que ele vai usar. Tem autor que vai chamar de f de x, outro vai chamar de h de x, outro vai chamar de c de x, tudo vai depender de quem elaborou a questão. Mas o que não é para você decorar isso, é para você entender. O y é a função. Mas voltando aqui. Aqui eu tenho uma lei de formação da função. Essa lei de formação da função, ela é, gente, um gerador. Eu gosto de chamar assim, tá? Não conheço outra pessoa que usa essa nomenclatura. Pode ser que tenha, mas eu gosto de chamar a lei de formação da função de gerador de pares ordenados. Por que eu gosto de pensar assim? Porque é o que realmente acontece. A lei de formação, ela é um gerador de pares ordenados. Para cada valor real que eu atribuir à variável x, a função vai me devolver um par ordenado diferente. Por exemplo, eu estou pensando, gente, nesse exemplo que está aqui, mas lembra, isso aqui é um exemplo dos infinitos exemplos que eu poderia te dar. Eu escolhi uma função bem simplesinha aqui para a gente pensar, mas é só um exemplo dentre infinitos que existem. Mas volta aqui comigo, ó, eu tenho lá essa função, f de x é igual a 2x mais 1. É importante, e a ideia passa muito por aqui, é importante que você entenda que daqui eu consigo tirar relações. Como assim? Eu posso muito bem vir aqui e falar assim, eu quero saber qual que é o valor da função para x igual a 3. Eu já sei, né? Para x igual a 3, qual que é o valor da função? 7. Eu posso vir aqui, se eu quero saber quanto que vale, qual que é o valor da função quando x é 3, eu volto aqui, onde tem x, eu coloco 3. Mas eu não fico preso a esses valores, não. Vai tentando administrar essa ideia na sua cabeça. Tendo a lei de formação da função, você consegue descobrir o valor da função para qualquer valor que esteja no domínio da função. Por exemplo, eu quero saber quanto que vale f de 20. Você consegue, ó. O que seria f de 20? Você volta aqui e onde tem x você coloca 20. Vai ficar f de 20 vai ser igual a 2 vezes 20 mais 1. O que daria o f de 20 aqui, hein? F de 20 vai ser 2 vezes 20 vai dar 40. 40 com 1 dá 41. Aí eu cheguei naquela igualdade ali e a princípio é uma coisa normal, né? Você fala assim, tranquilo, f de 20 é igual a 41. Mas eu preciso que dessa igualdade você consiga tirar um par ordenado. Tenta entender. Às vezes, ele vai te dar um par ordenado e vai querer chegar nessa igualdade.
às vezes ele vai te dar a igualdade e vai querer chegar num par ordenado. A ideia, gente, não é decorar nada, é você entender o que está escrito aqui. Repara, o que está escrito aqui? Aqui ele está querendo dizer, olha, nessa função, quando x vale 20, a função, que é o y, vale quanto? 41. Então, daqui, você tem que ser capaz de tirar um par ordenado. E qual que é o par ordenado que sai daqui? Quando x é 20, o y, que é a função, vale 41. Entende? Às vezes ele vai te dar isso, vai querer chegar aqui. Às vezes ele vai te dar esse par ordenado e vai querer que você volte. Como assim? Lembrando, gente, que eu estou usando essa função específica, tá? Depois eu vou te mostrar outros exemplos. Mas imagine uma situação assim, ó. Suponha que você tem um par ordenado dessa forma. 13 e 27. Imagina que você tem um par ordenado daquele jeito ali, ó. 13 e 27. Como é que a gente está acostumado a ler esse par ordenado? A gente pensa assim. Quando o x é 13, o y, que é a função, vai valer 27. Mas eu quero que desse par ordenado a gente consiga tirar uma relação tipo essa que está aqui. E como é que a gente faz isso? É bem simples. Você pensa, ó, quando o x é 13, a função é 27. Ficaria algo desse jeito, ó. F de 13 vai ser igual a quanto? 27. Tenta entender. Às vezes você vai ter o par ordenado e vai ter que chegar nessa igualdade. Às vezes você vai ter a igualdade e vai ter que chegar naquele par ordenado que está ali. Tudo vai depender do que você quer, do que você está tentando resolver. Ah, Ju, mas como assim? Eu não consigo pensar numa estrutura como essa. Como é que seria uma situação assim? Um exemplo bem técnico aqui, só para você ter uma noção do que eu estou falando, né? E depois vocês vão ver que a gente vai aplicar isso para situações práticas e saber essa ideia, esse embasamento técnico vai te ajudar a resolver problemas, tá? Coloquei aqui uma questão, como eu falei, extremamente técnica. Não é difícil, mas é uma questão técnica. Dá uma olhada. Se f de x é igual a x ao quadrado mais ax mais 6 e f de 2 é igual a 20, determine o valor de f de menos 1. A pessoa olha para isso aqui e fala assim, nossa, não sei nem por onde que eu vou começar, como é que eu vou resolver esse problema? Primeira coisa que você tem que fazer é tentar focar no que você tem e no que você quer encontrar. Repara, eu quero descobrir quanto que vale f de menos 1. Entende? O que significa descobrir quanto que vale f de menos 1? Na verdade, você quer descobrir quanto que vale a função quando você troca o x por menos 1. E aí entra uma outra parte que eu acho muito importante que você saiba. Já falei sobre isso aqui, mas agora eu vou aprofundar nessa ideia. Quando você tem a função, se você tem a expressão algébrica que representa a função, fica muito fácil você descobrir o valor da função para qualquer valor de x que pertença ao domínio dessa função. Então, por exemplo, se eu tivesse a função f de x, seria muito fácil resolver o meu problema. Por quê? O que eu teria que fazer? Eu teria que voltar na função f e onde tem x, colocar menos 1. Então, eu volto na função, todo lugar que tiver x, eu coloco menos 1. Aí, a princípio, você pode pensar assim, Ju, mas eu tenho a função. Cuidado, isso é uma falsa sensação. Por quê? A nossa função está faltando um pedaço, está faltando ali aquele a. Então, para a gente resolver o problema, é bem provável que a gente tenha que primeiro descobrir quanto que vale o a. E para descobrir quanto que vale o pedaço que falta, ele tem que te dar alguma informação. Essa informação pode ser uma coisa tipo essa que eu dei. Pode ser um gráfico em que ele destaca algum ponto que pertence à função e a gente vai chegar nessa parte. Mas ele tem que te dar algum embasamento para isso. Então, o que acontece? Ele me deu essa informação. O que essa informação significa? Significa assim, olha, nessa função, se você trocar o x por 2, a função que é o y vale 20. Com essa informação que foi dada aqui,
a gente consegue descobrir o pedaço que falta. Depois que você descobre o pedaço que falta, é possível resolver o seu problema. Tenta entender. Imagina que eu ignore aquela informação que ele deu. Minha função é essa, ó. F de x é igual a x ao quadrado mais ax mais 6. Minha função é essa. Se eu vier aqui e falar assim, não, eu vou descobrir quem é o f de menos 1. O que eu teria que fazer para descobrir quem é o f de menos 1? Eu faço assim, ó, f de menos 1 vai ser igual. Cuidado, ó, que o x está elevado ao quadrado, então está todo mundo elevado ao quadrado. Fica menos 1 ao quadrado mais a vezes menos 1 mais 6. Então, o que seria o f de menos 1? O f de menos 1 seria menos 1 ao quadrado é 1. Mais a vezes menos 1 vai dar menos a mais 6. O que é o f de menos 1, gente? O f de menos 1, dá para juntar alguma coisa aqui, hein? Vai ficar 7 menos a. Ou seja, esbarra naquele problema que eu já tinha falado. Aqui, lembra, eu ignorei o que eu tinha falado e fui pensar assim, não, vou descobrir quem que é esse f de menos 1. Eu esbarro nesse problema, que é um problema que você tem que perceber ele lá em cima. Você tem que olhar e falar assim, olha, a minha função está faltando um pedaço. Para eu resolver esse problema, muito provavelmente eu vou ter que primeiro descobrir quem é o pedaço que falta. Depois que eu descobrir quem é o pedaço que falta, aí é que eu vou tentar resolver. E a gente consegue descobrir aquele pedaço que falta por causa dessa informação que está aqui. Eu vou voltar na minha função e onde tiver x, eu vou colocar 2. Dá uma olhada. Pode deixar isso aqui, não tem problema não, tá? Como é que a gente vai fazer? Vou voltar aqui, ó. F de 2. Como é que eu faço para calcular esse f de 2? Eu volto ali e substituo. Vai ficar assim, ó. 2 ao quadrado mais a vezes 2 mais 6. Entende? No lugar desse f de 2, eu posso colocar quanto? 20. Então, olha, 20 vai ser igual. Muito cuidado com a conta aqui, né, gente? Ó, 2 ao quadrado vai ser 4. Mais 2a mais 6. Então, 20 vai ser igual a 10 mais 2a. Passo 10 para cá. 20 menos 10 vai dar 10. 10 vai ser igual a 2a. Passo 2 dividindo. O que vai ser o a? Vai ser 10 dividido por 2. O que dá 10 dividido por 2? Dá 5. Então, acabei de descobrir aqui, ó, que o meu a é igual a 5. Como eu já tinha começado o meu serviço, né, eu posso terminar por aqui. Onde tem a, eu vou colocar 5. O que vai ser o f de menos 1? Vai ser 7 menos 5. O que dá isso, hein? F de menos 1 vai ser igual a 2. Entende? Eu não faria desse jeito, porque eu não ia perder meu tempo fazendo isso aqui tudo, sabendo que minha função falta um pedaço. Eu ia primeiro descobrir quem é o pedaço que faltava e depois substituir. Dá uma olhada. Acabei de descobrir que o meu a vale 5. Quem é a minha função? Minha função vai ser f de x igual a x ao quadrado mais 5x mais 5x mais 6. E aí eu penso da seguinte maneira. Eu gosto de pensar assim, ó. A partir do momento que eu tenho a minha função, eu consigo calcular o f de qualquer coisa que esteja no domínio. Como assim? Eu posso agora trocar o x pelo valor que eu quiser. E aí ficaria algo desse jeito, ó. Eu quero f de quem? De menos 1. Eu voltaria aqui e onde tem x colocaria menos 1. Isso vai ser menos 1 ao quadrado, mais 5 vezes menos 1, mais 6. O que vai ser o f de menos 1? Vai ser 1, mais 5 vezes menos 1 dá menos 5, mais 6. Então, f de menos 1 vai ser 7 menos 5. O que dá 7 menos 5, hein? 2. Repara, deu o mesmo valor, né? Tinha que dar o mesmo valor, porque tá tudo certo aqui. Mas para a gente finalizar aqui, ó, dá uma olhada. A gente chegou naquela igualdade. Eu preciso, gente, que de alguma forma vocês se acostumem com isso. Eu tenho uma igualdade
e daquela igualdade eu quero tirar um par ordenado. Qual que é o par ordenado que sai daqui? Aqui ó, significa que quando x vale menos 1, a função, que é o y, vale 2. Então, o par ordenado que sai daqui é menos 1 e 2.